Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa disciplina de planejamento de carreira, cargos e salários. Eu sou a professora Marilúcia Ricieri, sou psicóloga, doutoranda em psicologia e mestre em educação. E hoje nós estamos na nossa segunda teleaula da disciplina. E na nossa segunda teleaula, vamos ver lá no quadro o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o planejamento de carreira, mas hoje nós vamos resgatar alguns conceitos de carreira que têm uma perspectiva mais complexa, mais subjetiva, esse entendimento aí do que é a carreira. E também vamos falar sobre diferentes modelos para o planejamento de carreira. Nesse sentido, contextualizando a nossa aula, o que é carreira, em uma perspectiva, podemos pensar aí em uma perspectiva mais de comportamento, mais subjetiva, conhecer os tipos de carreira mais praticados nas empresas, quais são mais comuns, os que têm mais procura e, por fim, falarmos um pouco de como planejar a carreira. Bom, diante disso, eu convido você a participar, interagir aqui na nossa teleaula através do chat. O Gilberto está aí à disposição de vocês, mediando a nossa teleaula. Você encaminha suas dúvidas, você encaminha os seus comentários, as suas contribuições. Eu vejo aqui pelo Teams, no chat, eu vejo aqui na hora, já leio a sua dúvida, já esclarecemos a dúvida dentro do nosso conteúdo aqui. Outra questão importante que eu quero ressaltar com você é a leitura, o acesso ao colaborar, ao ambiente que tem as nossas web-aulas. Então, acessar a web-aula, que também é um conteúdo que complementa aqui nossa temática, e o nosso livro didático também, que está à disposição na minha biblioteca, para você dar uma lida e compreender melhor sobre o planejamento de carreira. Porque parece, que planejar carreira é algo também muito simples, mas ao mesmo tempo ele é complexo, é importante compreender aí com um bom referencial teórico. E todo esse material vai colaborar com esse seu conhecimento. Bom, feito isso, vamos então ao nosso conteúdo. Começamos falando do planejamento de carreira. Bom, professora, mas quando que a gente começa a planejar a carreira? A partir de quando? Vamos ver lá no quadro um conceito do Bendassoli, que vai nos fazer refletir sobre quando e o que é e como nós fazemos para planejar a nossa carreira. Veja só, talvez quando a gente pense ou fale em carreira, venha à mente, carreira, emprego, promoção, vou ser promovido ou não, vou mudar de cargo. Tem a ver com carreira? Alguma ligação tem, mas carreira é mais do que isso. Carreira é um construto multidimensional, ou seja, é algo que é construído. Por que multidimensional? Então, é algo que é construído. Por quem? Quem é que constrói a carreira? A partir do quê? A partir dessa multidimensionalidade que é influenciado por fatores de ordem psicológica, de ordem também social, de ordem econômica
nós não podemos perder de vista de forma alguma, também pelas circunstâncias concretas vivenciadas pelo indivíduo ao longo de seu ciclo de vida. Bom, traduzindo, o que significa isso? Significa que nós vamos construindo a nossa carreira ao longo desse ciclo de vida. A partir de quando? Quando será que eu começo a pensar na minha carreira? Na verdade, quando a gente é muito jovem, criança ainda, sempre surge aí um desejo, um sonho. Ah, gosta muito de animais, de cachorro, aí quer ser veterinário quando crescer. Ah, gosta muito de dar aula. Ah, então quer ser professor ou professora, gosta de ensinar, tem bastante paciência com as pessoas, aí gosta de conversar, de ouvir, tá? Quer ser psicólogo, quer ser pedagogo, quer ser médico, porque brinca de médico. Então, todos nós, na nossa infância, passamos por isso. Quer ser policial, quer ser bombeiro, quer seguir a carreira do pai, que é médico, ou é veterinário, ou é engenheiro, enfim. Aí tem diversas profissões. Mas muito se vai construindo também a partir daí, né? Nesse fator psicológico, social, econômico e circunstâncias vivenciadas. Jogador de futebol, é criança, já joga um futebol e aí vai uma questão social, econômica, vai construindo a sua carreira. É cantor desde criança, gosta de cantar, gosta de animar as festas e aí vai construindo a sua carreira. Então, veja, lá nessa idade, a partir daí, nós não sabemos que se chama carreira. Nós sabemos que queremos ser quando crescer. E aí depois vai crescendo, né? E vai tendo um determinado momento a relação com o trabalho. E nem sempre aquele trabalho que a gente começa a ter na adolescência, aos 16 ou aos 18, quando a gente começa a trabalhar, está relacionado com aquele sonho lá de trás. Não, porque para ser médico você tem que ter a formação em medicina que vai, né, um bom tempo aí. Ah, quer ser professor também, tem que fazer a formação. Enfim, mas nós vamos, então, construindo daí, através do nosso trabalho, não necessariamente aquilo que a gente sonhava lá atrás. Começa a descobrir as nossas aptidões, os nossos desejos, as nossas identificações. O importante, o que é? É que haja uma identificação com aquilo que cada um de nós se propõe ou propõe para a sua carreira. Pode ser também que esse planejamento, ele não seja somente a partir de mim, mas a partir do que uma empresa em que eu entrei na empresa para trabalhar como analista, como assistente, como auxiliar. Então, isso vai desenvolvendo e acabo construindo a minha carreira ali. Então, voltando ali no quadro, o planejamento da carreira é também o estabelecimento de um plano individual de desenvolvimento com os funcionários. Então, a empresa, ela vai possibilitar esse trabalho de autodesenvolvimento de cada colaborador para ajudá-lo também a identificar quais são as suas competências, qual é a sua identificação, com o que que ele, dentro aí de uma possibilidade, de uma perspectiva de trabalho, é possível ter dentro da empresa. Então, quando se entra daí para as organizações,
A ideia é, eu entrei em uma empresa, meu primeiro emprego. Pense aí você, qual foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi no comércio, foi numa loja. Geralmente a gente acaba indo trabalhar, né, em loja, no comércio, ou foi ajudando meu pai em alguma coisa, ou foi prestando serviço, ou foi vendendo, revendedora de cosméticos, enfim. E nós vamos fazendo isso até entrarmos em uma empresa que ela tem possibilidades. Ela tem possibilidades de nos ofertar uma perspectiva de planejar o meu desenvolvimento ali, e aí a empresa tem que dar esse respaldo, esse aparato todo, ou não, ou é alguma empresa em que não pensou muito nisso ainda, nesse desenvolvimento, nessa perspectiva de carreira. Ela só pensa, talvez, no reter talentos, mas ainda não estruturou como fazer isso. Então, voltando no quadro, o planejamento de carreira, além desse plano de desenvolvimento individual, ele vem de um amadurecimento profissional. Esse amadurecimento é de cada um. Ele é a nível do sujeito, não da organização. Através das suas experiências, que essas experiências contribuem com o trabalho desse colaborador para o futuro. E ele vai daí, claro, se aproveitando das competências que ele tem, ele vai pegar, né, aproveitar uma oportunidade que possa daí surgir dentro da organização. Então, veja, uma coisa é eu pensar na minha carreira, a gente fala carreira solo, mas carreira solo geralmente é no mundo artístico, e que também segue isso. Eu acho que é um bom exemplo. O mundo artístico, o mundo da música. Então, às vezes, começa com uma banda, depois forma aí um conjunto, né? uma dupla, depois carreira solo, resolveu cantar sozinho, por N fatores aí, construir a sua carreira solo. Mas é um mundo à parte. Tem também toda uma organização por trás, sem dúvida alguma. Mas quando a gente fala assim, não, mas eu vou trabalhar como assistente de RH. Sempre gostei de empresas, eu quero trabalhar em uma empresa e ser assistente de RH. Mas eu quero mais que isso, eu quero futuramente ser gerente de RH. Aí eu tenho que fazer o curso, né, o tecnólogo, eu tenho que fazer um MBA, eu tenho que fazer mais algumas coisas e esperar ter essa oportunidade na empresa onde eu trabalho. Ou aparecer uma vaga de gerente de RH em uma outra empresa que você pode daí se candidatar. Então, é diferente, né? Nós vamos construindo. Ou você vai concluir a sua graduação, a sua pós, vai ser um expertise em treinamento, em plano de cargos e salários, em plano de carreira, e vai ser um consultor de empresas, né? Um consultor externo, que vai construir daí a sua carreira também dessa forma. Qual é o seu trabalho? É consultor na área de recursos humanos. Então, veja, é um encaixe, assim, é uma via de mão dupla, mas tem que ter esse desenvolvimento, esse amadurecimento, essa competência aí internalizada, desenvolvida, né, e esse desejo por buscar daí. Então, a carreira, ela não surge assim do nada. Ela precisa ter alguns propósitos, alguns desejos, vontades também de quem busca, não só da empresa oferecer. Bom, tem alguns propósitos que nos fazem mobilizar,
que nos fazem ir atrás e correr, né? Correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Muitas pessoas não tiveram oportunidade de fazer uma graduação, uma pós-graduação na idade aí, que a gente chama a idade, né, produtiva, em que você está ativo, cuidando da família, trabalhando, e chega um determinado momento, quer realizar aquele sonho. É aí que retoma aquele desejo lá de trás. Às vezes não é o mesmo, né? Ele vai se ressignificando. Lembra que é um construto social, econômico, psicológico, de acordo com as circunstâncias. Bom, a circunstância que eu tenho agora é essa, então o meu propósito vai ter que ser outro, mas eu quero fazer uma graduação na área de recursos humanos. Eu quero fazer uma graduação, muitos, né? Às vezes a gente vê situações, vão fazer psicologia, tem vários alunos, né, que depois, já de até ter outra graduação, volta e vai buscar aquele sonho. Tem pessoas que falam, não, vou fazer medicina, vou fazer engenharia, enfim. Aquilo que realmente toca, né, e que tem esse desejo. Então, vamos ver lá no quadro o que as pessoas buscam, pensando aí nesse propósito, né, do desenvolvimento individual ligado à carreira. As pessoas precisam, primeiramente, identificar quais são os seus objetivos profissionais. Eu estou falando sonhos, mas, na verdade, quando a gente fala em empreendedorismo, em busca de alguma coisa, nós temos que traduzir em objetivos, com prazo, com meta mesmo, né? E persegui-los ao longo da sua vida profissional. Sempre sonhei em tocar violão. Nunca é tarde. Vai fazer uma aula de violão. Uma aula só não vai dar. Mas, isso vai ser a minha carreira? Não, mas vai lá. Você sempre quis ser professor, terminou agora, fez a graduação, vai até do mestrado e constrói, então, estabelecer como objetivo. Por isso é preciso que cada um de nós tenha um PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Na verdade, em tudo na vida que nós fazemos, é importante ter um planejamento. Então, o PDI é um plano de desenvolvimento individual. Mesmo que eu vá para uma empresa, o meu plano de desenvolvimento individual, ele deve existir. A empresa não exige que eu domine idiomas, mas é por uma necessidade sua. É um desejo seu, você quer falar inglês fluentemente, você quer fazer uma viagem para o exterior, você quer poder ou compreender um filme sem legenda, compreender o que é uma música, é desejo seu, e acredita que isso vai alavancar a sua carreira. Mas a empresa não exige, mas é seu, é plano de desenvolvimento individual. Então, vamos ver lá no quadro quais são os propósitos pessoais mais comuns ou assim mais próprios, né, que a gente vê que as pessoas vão procurando, então, a busca aí pela carreira. Promoção de cargos. Essa é uma das primeiras questões, aí, principalmente no que diz respeito à empresa. Eu quero subir de cargo. Se você pensar na pirâmide das necessidades de Maslow, tem a ver com status, tem a ver com autoestima, aumento de salário. Se você busca um aumento de cargo, uma promoção de cargo, também. Mas uma coisa, às vezes, não está vinculada à outra. Às vezes você quer mudar de carreira
para melhorar o seu ganho, mas não necessariamente mudar o seu cargo. Ah, professora, aumento de responsabilidade, sim, é um desejo, né? Porque aumento de responsabilidade, muitas vezes, empodera o sujeito. Ele se sente responsável por aquilo, ele se sente empoderado, né? Empoderado no sentido de poder fazer realmente aquilo, porque é da responsabilidade dele, das tarefas mais simples, as mais complexas, a carreira proporciona isso também. Às vezes, por uma transferência de empresa, que é um desejo, uma busca por transferir, por sair, por mudar de empresa. Aquisição de novos conhecimentos e habilidade. Olha, se você fizer uma pós-graduação, um MBA, vai adquirir novos conhecimentos, vai desenvolver habilidades e isso também vai te proporcionar mudar de carreira. Uma experiência no exterior também é almejado por muitas, né? E também por uma questão de melhoria de vida. Talvez esse conjunto todo traga aí uma melhoria de vida. É claro que nós não podemos esquecer que todo crescimento, todo ganho, há perdas. Se você busca ganhar a sua liberdade, até mesmo de trabalho, não ter um vínculo, trabalha por conta própria, existe a liberdade. Então, diminui a segurança. Zygmunt Bauman fala muito essa questão, né? O Bauman e o Paulo Freire já dizia isso também, né? A questão do ganho e da perda. Não tem como a gente só ganhar. Não, para ganhar você tem que perder alguma coisa. Então, para ganhar mais segurança, eu quero esperar na empresa que ela ofereça a carreira, a promoção. Então, existe aí a perda da liberdade de escolha fora. Então, é importante a gente pensar nisso, que são decisões mesmo pessoais, até principalmente quando se faz aí o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual, articulando com o que você deseja de fato, o que a empresa tem para oferecer e o que é que você vai fazer para conseguir aquilo. Então, essas questões, elas são muito importantes dentro de uma discussão de carreira. E eu vou trazendo para você pensar tanto na carreira dentro da empresa, quanto numa carreira que seja uma carreira individual, né? Individual no sentido, você pode montar a sua empresa, um empreendedor. O empreendedor é a carreira dele, o negócio dele é a carreira dele. Ele buscou aquilo, empreender naquela empresa, daquela forma, porque daquele trabalho que ele quer construir daí a sua carreira, seu reconhecimento, enfim. Então, todas essas circunstâncias, elas vão construindo daí esse nosso olhar, essa nossa percepção aí do que realmente a gente quer, né, para a carreira. E aí eu deixo até essa reflexão para você que está assistindo a nossa aula. O que é que você já pensou para a sua carreira? O que é que você já planejou? Como é que você está, que perspectiva ou como é que você está vislumbrando a sua carreira? Ou está aguardando a empresa, ou está construindo, né, dessa forma aí multidimensional. Fica com essa reflexão, que ela é muito importante para o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual. Será que há vantagens de se fazer um planejamento de carreira? Vantagens para quem?
quem é que ganha com isso. Vamos ver lá no quadro como é que fica quando se planeja uma carreira. Na verdade, não é quando se planeja só uma carreira, mas são vantagens de se planejar a carreira, as carreiras, né, digamos assim, fazer planejamentos de carreira na organização. Então, quais são as vantagens, né, de se planejar? Atrair e reter talentos. Bom, nem sempre atrair está vinculado a reter. Quantas empresas atraem talentos, mas tem uma alta, né, um alto turnover? Por quê? Não retém talentos. E por que não retém os talentos? Por que será que não retém talentos? Uma das questões, não é a única, claro, vocês sabem disso, estudam recursos humanos, sabem que não é só, mas uma das questões não proporciona desenvolvimento. Então, carreira está dentro de desenvolvimento. O plano de carreira, ele faz parte daquele pacote, daquele subsistema de desenvolvimento de pessoas, treinamento, desenvolvimento, carreira. Então, a empresa, ela pode atrair. Nossa, eu sonho em trabalhar naquela empresa, olha só que empresa maravilhosa. Mas aí, quando você está na empresa, muitas vezes você não sabe exatamente como ela funciona e muitas vezes ela acaba tendo essa rotatividade, ou não necessariamente tendo rotatividade, mas às vezes um descontentamento, porque não consegue reter, não tem uma perspectiva de desenvolvimento e crescimento. E nós temos isso dentro de nós, essa necessidade. Então, lá no quadro, um outro item como vantagem é que aí as pessoas ficam mais motivadas. Claro, você sabe que você faz, se esforça, se dedica, mas você tem a possibilidade de ascensão dentro da empresa. E também por questões de processo de sucessão familiar, quando a empresa é uma empresa familiar, seja ela uma empresa pequena ou grande ou médio porte, mas que tem essa possibilidade de crescer, de se desenvolver, né? Isso faz parte realmente da nossa natureza. E, na contrapartida, a empresa tem responsabilidades. Vamos ver lá no quadro. Quais são essas responsabilidades? Bom, se você está pensando na carreira dentro da empresa, aí é claro que temos que olhar, né? E aí como profissional de RH, a gente está aqui olhando isso. O que a empresa tem que fazer? Prover modelos de planejamento de carreira. Então, a empresa que tem que oferecer os modelos de planejamento. Também treinar os gestores, porque muitos gestores não percebem as competências dos seus colaboradores e, quando percebem, nem sempre querem deixar ele ir. Acham que vão perder. E se não deixa ir, vai perder mesmo, porque ele vai buscar em outro lugar. Então, treinar os gestores, promover ações de capacitação, que tanto para gestores quanto para a equipe como um todo. É a mesma coisa de pensarmos assim, nós temos um excelente vendedor, excelente. E aí, para não perdermos esse vendedor, vamos passá-lo para gestor. Mas ele não quer ser gerente de vendas, ele quer continuar sendo vendedor e crescendo dentro da empresa. Então, essas ações, essas informações para os colaboradores, para os gestores, é fundamental.
E, sem dúvida alguma, o que nos ajuda muito é manter esse sistema de informação atualizado, tanto sobre as necessidades da empresa, quanto as competências dos colaboradores e também quanto às suas perspectivas. Isso vai vindo de várias informações, avaliação de desempenho, dos treinamentos, das capacitações, enfim. É importantíssimo ter um sistema de informação atualizado, de apoio, que faça com que o RH tenha daí esse panorama, essa visão geral da sua equipe, dos seus colaboradores dentro da empresa. Isso vai ajudar bastante no planejamento de carreira. Bom, agora nós vamos dar uma olhada lá no quadro na situação problema da empresa Solar Tour. Vamos ver o que é a empresa Solar Tour, em que momento ela está e qual é o desafio para esse momento. Você foi contratado pela empresa Solar Tour para implantar um plano de carreira. Como profissional de RH, você já fez uma análise da cultura da organização, porque nós sabemos que isso é fundamental, uma análise da cultura. Já apropriou-se das descrições e análises de cargos. Então, para fazer o plano de carreira, sem dúvida, a gente tem que se apropriar dos cargos, as competências que estão na análise. E também apresentou para a empresa quais os tipos de carreira que uma organização pode implantar, quais são os modelos de carreira. Mas a empresa ainda ela é mais tradicional e prefere um plano de carreira que seja mais comum, sem muita inovação. O seu desafio, qual tipo de plano de carreira seria esse? Vamos dar uma olhada lá no quadro, o que nós podemos falar para a Solar Tour? Qual seria esse tipo de plano de carreira? O tipo de carreira por linha hierárquica é muito comum dentro das organizações. Linha hierárquica. Este é um modelo considerado inibidor, uma vez que as posições gerenciais estão presentes em menor número e dependem da abertura de vagas, impossibilita daí o crescimento dos profissionais. Quer dizer, a Solar Tour é uma empresa tradicional, não quer nada inovador, o plano de carreira em linha, por linha hierárquica, é o mais comum dentro das empresas, mas tem essa questão. Nós temos um gerente para, às vezes, 40, 30, 20, e aí a abertura de vagas ou essa possibilidade de crescimento para chegar à gerência já é mais acanhada, nem todo mundo vai chegar a gerente. Isso acontece muito, é muito comum nas empresas, na maioria das empresas. Então, também é um modelo considerado inflexível. Ocorrendo mudanças na estrutura da organização, a alocação de pessoas que ocupam cargos de gerência pode se tornar um grande problema, uma vez que esses profissionais não podem voltar aos cargos técnicos anteriores,
Por isso, seria considerado um rebaixamento de função. Então, também tem essa questão. Então, o que acontece em linha hierárquica vai passar para o outro cargo, já é mais difícil, porque tem um gerente, um coordenador, um supervisor, vamos dizer, uma empresa maior, e tem vários, vários assistentes. É muito comum nas empresas, principalmente de produção, nas indústrias, ter lá, principalmente no turno da noite, um ótimo funcionário, um operador de máquinas. E passa a ser líder de turno, quer dizer, ele é líder daquele grupo, mas líder, tem que ser preparado para ser líder. E a carreira seguinte ou talvez supervisor de turno, ou coordenador ali do setor, e muitas vezes passa esse profissional para não perdê-lo, para tentar reter o talento, mas não foi preparado, não tinha como assumir. E aí ele não pode voltar ao técnico operacional. A gente sabe que, por lei, não pode ter rebaixamento. Então, eu presenciei muito isso em algumas empresas aí, infelizmente, essas carreiras aí, essas promoções equivocadas, para não perder, faz isso, ou porque ele é bom nisso, mas ele não é bom naquilo. Então, excelente vendedor, mas não ele quer vender, ele não quer supervisionar pessoas. E isso acaba prejudicando e queimando mesmo a perspectiva de carreira. Por isso que é bacana, paralelo à carreira, e nós vamos falar disso futuramente, ter um plano de cargos e salários. Aí é diferente, o cargos e salários vai ter uma outra perspectiva. A carreira é esse crescimento, que é muito importante na empresa, mas tem que ser bem estruturada, bem planejada, bem organizada, de modo a não incorrer aí em injustiças, em possibilidades aí de desmotivação, porque não se encontrou naquele cargo. E também, claro, se estiver bem planejado, bem organizado, a tendência é dar certo. Mas vale aí a dica para a Solar Tour pensar nisso. Muito bem, chegamos no nosso momento de interação das dúvidas. Eu fico aguardando você encaminhar suas dúvidas aqui para o Gilberto, no chat. Eu já vou dar uma olhada para ver o que você encaminhou. Fico aguardando.
Muito bem. Muito obrigada, Fran, por encaminhar sua dúvida. Vamos ver se eu consigo responder de uma forma assim objetiva e clara, né? Fran de Teixeira de Freitas, ela pergunta assim: dentro de uma carreira profissional, quais fatores que garantem sucesso ao colaborador? E qual a porcentagem que o fator sorte pode ajudar neste caso? Olha só, Fran, garantia a gente não tem nenhuma de nada, né? Então, quando você pergunta quais os fatores que podem, eu diria assim, contribuir, corroborar, facilitar para o sucesso de uma carreira, tem a ver com o nosso empenho, tem a ver com a nossa busca. E aí eu já estou respondendo um pouco assim, o que é sorte? Uma vez eu ouvi isso num treinamento de empreendedorismo que eu fiz. Ah, fulano tem sorte, olha, as coisas aparecem para ele assim. E eu aprendi uma coisa, a oportunidade. Então, às vezes, existem oportunidades que passam, que aparecem, e aí você não sabe se é oportunidade ou se não é, você fica em dúvida. Mas aí você tem certeza que é uma oportunidade. Mas aí, qual é o preparo que você tem para pegar aproveitar aquela oportunidade? Então, muitas vezes, nós também vamos construindo as nossas oportunidades. Se eu ficar parada, onde eu estou lá, acomodada na minha zona de conforto, também vai ser difícil aparecer alguma oportunidade para mim, né? Eu também tenho que buscar. Hoje, na atualidade, se fala muito da questão da alta performance. Essa busca, né, que nós temos por melhorar sempre. Então, eu traduziria assim, a sorte em termos disso. Nós vamos construindo, nós vamos elaborando, nós vamos buscando. Há de eterno, né? É para sempre, sim. Não tem muito como parar. É claro que chega uma hora que você se estabiliza, fala, não, aqui tá bom, agora eu vou esperar a empresa me oferecer alguma oportunidade, porque é aqui que eu quero ficar. Mas para a empresa também oferecer alguma oportunidade, talvez você também tenha que fazer esse movimento para mostrar a sua expertise, as suas competências. É competitividade de mercado, mas de uma forma sem... não sendo prejudicar outras pessoas. A competitividade é sua. O mercado é esse, né? O mercado é dessa forma, tá bom? Espero que eu tenha respondido aí como você ficou desejosa, tá bom? Bem, agora vem um outro momento para conhecermos os modelos de carreira, alguns dos modelos, na verdade. Lá no nosso livro didático tem vários outros modelos que eu convido você a dar uma olhada lá. Mas nós começamos com carreira em linha. Carreira em linha, o que será que é? Nós já falamos de carreira em linha. Hoje, nós já falamos da carreira em linha para a empresa Solar Tour. Nós falamos de carreira em linha hierárquica. Mas, enfim, o que é uma trajetória de carreira em linha? É uma sucessão de cargos que exigem requisitos crescentes. Então, hoje você é A de competência, de requisito, mas para você subir, você tem que ser A1. E aí, mais A mais 1. Estou inventando aqui, né? Mais A2. E assim, requisitos crescentes. Eu me lembro de uma empresa em que uma empresa pequena, às vezes você pode falar assim, professora, mas é empresa só de grande porte. Não, ela tinha
13, 14 colaboradores. E para reter os talentos, que era muito difícil para conseguir aqueles profissionais, o dono da empresa resolveu montar um plano de carreira. E era mais ou menos assim, vamos ver lá no quadro, o que ele pensava. É lógico que era em linha hierárquica, né? Então, quem tivesse acima tinha uma autoridade ou um poder sobre quem estivesse abaixo, né, no cargo. Mas é uma sucessão de cargos executivos que exigem requisitos crescentes e alocados em graus superiores aos cargos que estão abaixo, técnico-administrativos. Ou seja, essa figura aqui, ela vai traduzir isso, então, que eu estou falando. É a mais comum, é a mais comum que tem. E por ser a mais comum também, nós podemos entrar aqui em uma empresa, por exemplo, como estagiário. Entrou como estagiário. Todo mundo procura um estágio em uma empresa para colocar em prática aquilo que está aprendendo na educação. Foi admitido, aí ele passa para trainee. Geralmente acontece isso. Trainee. Hoje está muito comum as instituições de ensino terem os preceptores, que são os profissionais que acabam atuando como trainee, são recém-formados, vão atuar aí como professores, como, enfim, né, como intermediários aí, e aí acaba agindo assim. Ou na engenharia, um engenheiro trainee. Depois de 2 anos, aí depende da cultura da empresa, ele passa para júnior. Depois de quanto tempo ele passa para pleno? Daí depende. Para ele subir pleno, sênior, coordenador e gerente, vai depender desses requisitos crescentes. Então, algumas empresas colocam fator conhecimento, habilidade. Algumas colocam aí fator educação. Terminou um MBA. Mas isso é automático? Não. Quando é automático, é no cargos e salários. Você terminou uma graduação, você apresentou uma pós-graduação, apresentou lá o certificado, e aí você estava lá no último nível, na última classe do nível 1. Você pula para outra classe do nível 2. Então, cargos e salários proporcionam isso. A carreira vai depender da vaga, porque o cargos e salários ele faz essa possibilidade, aí aumenta um pouco o salário, já está estratificado, né, estruturado. Agora, a carreira, vamos voltar lá no quadro. Vamos supor que lá na empresa não tenha condições de ter 2 analistas sênior no RH. Não dá. Só comporta 1. Então, você já é pleno, mas já faz 2 anos que eu estou aqui como pleno. O sênior já faz 3 anos. O coordenador tem 5 anos de caso, o gerente tem 10. Então, uma empresa que tem uma estabilidade, tem baixo turnover, veja que é mais complicado ela proporcionar, então, a carreira. Então, a carreira em linha, assim como todas as outras, tem vantagens e desvantagens. É a mais simples de configurar e administrar. Às vezes, voltar aqui um pouquinho, só para eu dar um exemplo, às vezes aqui, a empresa faz assim, analista pleno 1, analista pleno 2, trainee 1, trainee 2, e assim vai. Então, vai criando
vai criando subníveis aí para tentar reter e vai diluindo essas competências que precisam ser atingidas para mudar de nível, para não perder as pessoas dentro da empresa. Porque tem um gerente e está lá há tanto tempo, entende, né, que tem essa questão. Então, é mais simples de configurar e administrar, isso é fato. Só que as pessoas não têm opção para outras trajetórias. É assim ou não vai para lugar nenhum. E com isso o topo só é alcançado pela posição gerencial. Não oferece estratégias para carreiras técnicas, por exemplo. E aí, com isso, limita a reconfiguração de estruturas organizacionais. É a mais simples, é a mais prática, mas é limitada. Então, a empresa, se ela trabalha, por exemplo, né, essa empresa que eu citei, ela trabalha com um corpo mais técnico, a carreira em linha, ela não seria mais adequada, até porque quando a gente trabalha com técnico, né, com corpo técnico, e também trabalha principalmente no setor de tecnologia, de informação, que é muito dinâmico, né? Então, logo já é um diretor, logo já quer ser promovido, quer crescer na empresa. Então, a carreira em linha, ela realmente, ela acaba sendo desmotivadora. Antes, né? Vamos pegar aí o modelo, ou como era configurada as relações de trabalho, aí em que entrava como office boy na empresa, daí depois completava 18 anos, podia ser auxiliar de escritório, aí depois podia ser um assistente, ali ia ficando. Então, quando a perspectiva de carreira também era dessa forma, né, que era assim, nas relações de trabalho anteriores eram assim. Aí era mais fácil de se administrar, de alocar, né? Alocar as pessoas em determinados cargos. Mas, a partir do momento em que também quem trabalha tem mais pressa, o longo prazo são 3 anos. Eu escutei isso outro dia de uma profissional que tem aí seus 3 anos de profissão, de carreira, assim, em uma instituição e que o longo prazo está ali. Então, precisa ir para um outro lugar, para uma outra função, uma outra perspectiva, que é crescer na carreira, senão ali já deu, né? Então, tem essa questão também que a gente tem que levar em conta. Mas aquelas instituições, aquelas organizações mais tradicionais, como a Solar Tour, que nós já vimos, vai bem para a empresa e para os funcionários. Eles também têm que ser, talvez, mais tranquilos, né? Que não fica assim, almejando logo um crescimento aí de curto prazo. Se longo prazo são 3 anos, então você imagina curto prazo, né? Eu me lembro dessa empresa que ele pensava em a cada 1 ano poder mudar a carreira, senão ele não conseguiria reter os talentos que ele tinha dentro da empresa. Então, isso a gente tem que levar em conta, sem dúvida alguma. Vamos falar agora da carreira em Y ou paralela. Vamos ver lá no quadro o que é a carreira em Y ou paralela. Eu estou repetindo os 2 nomes porque você pode encontrar dessa forma.
E aí vai saber identificar que a carreira paralela é essa carreira também denominada aí em Y, né? Bom, essa é uma das carreiras, é um modelo de carreira bem mais moderno, bem mais prático, em alguns contextos aí, se a gente levar para a questão dos cargos técnicos. É uma sucessão de cargos técnicos ou administrativos. A própria figura já mostra, né, um Y, e tem uma complexidade similar aos cargos executivos. Então, tanto segue para cargos executivos, administrativos, quanto para cargos técnicos. Dessa forma, o que permite ao profissional? Crescer na organização, que é o que muitos desejam naquela organização. E pode ocupar cargos técnicos ou gerenciais. Mas como é que isso funciona? Em uma empresa, geralmente isso acontece em fábricas, indústrias, né? Indústrias farmacêuticas, de cosméticos, Natura, Boticário, siderúrgicas e grandes laboratórios aí de medicamentos, enfim. São empresas que têm principalmente um quadro técnico, mas não só essas. Todos os profissionais que terminam alguma graduação ou algum curso técnico são técnicos. Então, tecnólogo em RH, tecnólogo em logística, tecnólogo em gestão hospitalar, são técnicos. Então, pode seguir a carreira técnica. Um pedagogo, ele é um técnico? Ele é um técnico também, ele pode seguir a carreira técnica, mas também pode seguir uma outra carreira, né? Um outro braço dessa carreira em Y. Vamos ver no quadro o que seria, então, o desenho ele é bem ilustrativo, do que seria, então, a carreira em Y. Nós temos, então, um braço técnico e temos o braço administrativo. Aqui, eles ficam no mesmo nível. Eu sou um auxiliar técnico. Eu trabalho lá no setor de treinamento e desenvolvimento. O auxiliar aqui, na verdade, no braço técnico, ele quem lança as horas de treinamento, ele quem ajuda na hora de um treinamento, ele até às vezes participa de uma atividade ou outra, enfim, ele é o suporte técnico. Já o auxiliar aqui no braço administrativo, lá no RH também, ele trabalha na área de mais um apoio ao analista, ao supervisor, ao coordenador, pode ser que trabalhe mais na área de recrutamento e seleção, mais na área de departamento pessoal, enfim, mais voltado à área administrativa. Ambos têm a mesma remuneração, assim como o analista, aqui da mesma forma o supervisor e o consultor júnior. Veja que já mudou. Ele é supervisor, ele é coordenador, ele é gerente, superintendente. Aqui ele é consultor, apoio. Ele é um apoio. Júnior, pleno, sênior, PhD, ele fica no braço técnico. O que significa isso? Isso significa, vou dar um exemplo para você de um caso que, inclusive, tem alguns vídeos que mostram isso. Um engenheiro de produção, ele terminou o doutorado dele.
lá na empresa. Ele trabalhava lá na área técnica, laboratório, pesquisa, desenvolvendo novos produtos. Terminou o doutorado dele. Nossa, numa carreira em Y, em linha, talvez pensasse, então agora ele poderia ser diretor, gerente, enfim, depende dos requisitos. Mas a empresa, ela oferece a carreira em Y. Ele é um excelente técnico, terminou o doutorado dele, tem mais bagagem, mais conhecimento para a pesquisa, mas ele não quer fazer gestão de pessoas, ele não quer administrar pessoas, ele não quer ir para a área administrativa, ele quer ficar na área técnica. O que acontece com as empresas? Para não perder, às vezes, essa pessoa, se não tem a carreira em Y, ela dá uma promoção, coloca ali como supervisor técnico do laboratório. Mas isso ele não quer, ele quer continuar fazendo a pesquisa, ele quer continuar desenvolvendo produtos. Então, volta aqui no quadro, fazendo um favor. O que acontece? Segue aqui. Então, ele vai ser consultor técnico. Não vai fazer a gestão das pessoas, não vai cuidar da área administrativa. A parte administrativa, muitas vezes, é a parte burocrática, é a parte de documento, que vai fazer relatórios, participar das reuniões. Exemplo. Da mesma forma, o inverso é verdadeiro, é da parte administrativa, que é fazer gestão das pessoas, quer trabalhar não com o desenvolvimento tecnológico, mas trabalhar a nível gerencial administrativo. A perspectiva da vantagem, né, da carreira em Y é que aí tem um maior desenvolvimento tecnológico, não perde os técnicos. Você é técnico em RH e quer trabalhar especificamente em recrutamento e seleção, e não administrar pessoas ou folha de pagamento. É esse braço que você vai seguir. Por exemplo, se a empresa tiver a carreira em Y. A evolução do profissional baseado na sua competência técnica e, sem dúvida, uma manutenção daí de especialistas numa remuneração idêntica, tanto para os cargos gerenciais quanto para os cargos técnicos. Então, não tem essa questão que às vezes ocorre na empresa, o operacional ganha menos do que o administrativo, né? É técnico, está lá, no técnico não tem essa possibilidade. Então, a carreira em Y é uma das carreiras mais bem estruturadas para a organização pensar. Fazendo um paralelo, veja lá no quadro, entre a carreira em Y e a carreira em linha, aqui nós temos um nível operacional que permanece igual. É igual, né? Não muda em nada. O nível técnico também, o nível tático também se equipara um pouco. Agora, a nível estratégico é muito diferente. Aqui, diretor, superintendente, presidente. Aqui não. Aqui ele segue para cá. Ele é analista técnico no mesmo patamar que um diretor, assessor técnico no mesmo patamar que um superintendente a nível de salário, de tomada de decisão e tudo mais, e o conselheiro técnico também. Então, isso, a nível estratégico para a organização, sem dúvida alguma, é fundamental. É uma possibilidade que tem para a empresa se desenvolver cada vez mais. Bom, temos um outro modelo que é a carreira em rede. Em rede o nome já fala, mas como que funciona essa carreira em rede? Ela é
sugerida para que segmento, enfim, vamos compreender um pouco sobre a carreira em rede, lá no quadro. Bem, também é um modelo aí de carreira muito comum em empresas como Google, como Facebook, empresas de tecnologia, empresas que trabalham sem um nível hierárquico, sem muita limitação de função, de cargo, empresas aí mais hipermodernas, como nós chamamos. A admissão, né, ou a entrada, analista trainee, e esse analista, claro, depende da formação dele, ele tem um perfil muito bom para vendas, então ele pode seguir a carreira de suporte de vendas júnior ou analista de processos industriais júnior. Então, a formação dele é a nível de processo, né? Ele conhece, de formação ele precisa ter. Mas sempre foi um ótimo vendedor. Então, se ele vai por aqui, ele pode ser um representante técnico de vendas ou um analista sênior de suporte de vendas. Tanto aqui quanto aqui, ele pode chegar a gerente de vendas. E como suporte de vendas, ele pode chegar a gerente de produção, porque ele já veio aqui, ó, dos processos industriais. E aqui, como ele tem opção tanto de analista de processos industriais, como suporte. E ele pode chegar a essa gerência ou a essa gerência de processos industriais. Então, por isso que é chamado em rede, porque ele pode seguir, claro, depende da formação. Ele não tem a formação, então não dá para seguir ali para processos industriais, mas ele tem, né, tem a formação em processos, então isso é possível. Mas vamos ver lá no quadro que tem aí, é claro, algumas limitações, tem algumas particularidades dentro dessa carreira, como tudo, com tudo que a gente implementa aí no RH. É uma aparente possibilidade de escolha, uma vez que as escolhas são restritas, é claro. Aí eu quero ir para a área de vendas, ganha mais. Tá, mas tem que ter os requisitos, tem que ter as habilidades, tem que ter as competências. Se você tiver, pode ser que realmente aí pode escolher. A grande vantagem é que não importa o caminho, sempre vai conduzir a uma posição de alta gerência. As empresas hipermodernas, elas tratam muito como diretoria. Diretoria disso, diretoria daquilo, como eu citei o Google, são muito jovens diretores. E agora não está mais na venda, agora está lá no design, não, agora já está lá na produção, e assim vai indo, desde que tenha, claro, as competências. E é claro, né, nós estamos falando de carreira dentro da organização. E se a carreira ela é dentro da organização, não é carreira solo, né? O vínculo, né? Esses modelos de carreira, eles são modelos que acontecem dentro da organização. Então, quem vai definir as políticas, todas as possibilidades, sem dúvida alguma, é a organização. Dependendo da sua cultura, dependendo aí de todas as suas possibilidades. Caso contrário, não teria nenhum vínculo com a empresa, mas é ela quem define. Nós chegamos aqui a uma outra resolução de uma situação problema. Vamos ver lá no quadro, que é o gestor da empresa Solar Tour novamente, querendo
conhecer mais sobre carreira, procurando mais informações. E agora você vai apresentar para o gestor da empresa SolarTour em que consiste a carreira individual. Como será que é isso? É o que propõe essa carreira. Então, o seu desafio é apresentar para o gestor da empresa SolarTour em que consiste essa carreira individual. Bom, vamos ver o que consiste a carreira individual? Carreira individual é a sucessão de cargos ocupados por um indivíduo em sua trajetória profissional. Então, é preciso estabelecer o PDI. Lembra do PDI? PDI é o Plano de Desenvolvimento individual, né? O Plano de Desenvolvimento Individual, que tem como objetivo desenvolvimento futuro do profissional e o acompanhamento constante desse objetivo. Ou seja, para a empresa implantar aí uma carreira individual dentro da organização e ter esse acompanhamento, ela precisa otimizar, ela precisa incentivar que cada profissional desenvolva o seu planejamento. Como eu citei agora há pouco, empresas mais modernas, elas dão essa abertura para que o colaborador, né, o profissional, ele vai planejando. Acontece muito isso em empresas que trabalham, né, de uma forma mais moderna, mais ampla, pensando aí na carreira. Então, voltando ali no quadro, o PDI refere-se, então, ao aprendizado atual com as experiências profissionais do indivíduo que possam melhorar as suas competências para atingir objetivos de desenvolvimento. Ou seja, fazer com que ele vá fazendo aí o seu planejamento, tenha aí traçado algumas metas, alguns objetivos, e a organização, ela vai fazendo essa contrapartida. Ela vai também estimulando, ela vai oferecendo oportunidades. Eu acho que é um pouco daquilo que a gente conversou sobre a questão de saber onde está a oportunidade, estar preparado para aceitar, para aproveitar aquela oportunidade. É mais ou menos nesse sentido. Chegamos em um momento de interação. Envie as suas dúvidas, encaminhe aqui para o Gilberto no nosso chat, ele encaminha para mim. Vamos lá, mandem as suas dúvidas, os seus comentários, que eu transmito por aqui.
Bom, surgiu uma dúvida sobre qual dos modelos de carreira que nós apresentamos é o melhor, o mais eficaz. Então, carreira em linha, carreira em Y, carreira em rede. Na verdade, todos eles são. Depende da cultura da organização, depende das políticas e práticas, depende do que é que a empresa quer oferecer. Então, mas depende muito, basicamente, sim, da cultura da organização, da missão, da visão, do que ela quer, espera, daí oferecer para os seus colaboradores. Recapitulando, vamos ver o que é que nós falamos até aqui, então, na nossa teleaula. Só lembrando da importância do que é carreira, que carreira começa aí realmente a partir de uma construção nessas dimensões sociais, econômica, psicológica, mas a gente sempre tem que ver o que tem à nossa volta ou o que é que nós podemos... também não adianta eu querer uma carreira que é inviável, que não tem mercado, que não tem retorno. Então, isso tudo tem que ser analisado quando se procura uma carreira. Uma outra questão também dita aí das possibilidades, dos modelos de carreira, e eu gostaria de reforçar com você o seguinte, lá no nosso livro didático, eu vou passar já a referência, Administração de Cargos, Salários e Benefícios, tem vários modelos de carreira também, além dos que eu trouxe aqui. Esses são os mais clássicos, em linha, em Y, ou paralela, ou em rede. Mas existem outros, várias dimensões aí para se compreender a carreira. E aí fica aqui a dica do PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, que tem a ver com essa carreira individual. Como profissionais de RH, nós temos uma missão na empresa, que é também ajudar o outro a identificar a sua possibilidade de carreira, o seu crescimento, e trabalhar isso com a direção da empresa, com a estrutura da empresa, pensando no crescimento das pessoas para atrair e reter talentos. Lá no quadro, as referências, o Chiavenato, o Dutra, Gestão de Pessoas, e também ele tem uma obra que fala sobre carreira, e o nosso livro didático, o livro da disciplina, Administração de Cargos, Salários e Benefícios, à disposição de vocês, além de todo o material que também está estruturado aí para a carreira das webaulas. Então, a carreira é isso, começar a pensar no seu planejamento de carreira, não só a hora que terminar a graduação, a hora que eu terminar meu curso eu vou pensar, não, você já está no caminho. O que precisa é consolidar e lembrar que, ad eterno, nós sempre vamos buscar alguma coisa para melhorar e fazer com que a nossa carreira seja muito sucesso do jeito que a gente almeja. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até semana que vem.